O presente de Natal. Cadernos 43, em 25 de dezembro de 1943. Natal. Novo ditado de Maria. Diz Maria Santíssima: a bem-aventurança do êxtase natalino veio a mim como a essência de uma flor fechada no vivo vaso do coração para toda a vida. Uma alegria indescritível, humana e sobre-humana, perfeita. Quando, ao chegar cada tarde, me martelava no coração o doloroso refrão: um dia menos de espera, um dia mais de proximidade ao Calvário. E minha alma saía disso recoberta de pena, como se uma onda de aflição a tivesse coberto, uma onda antecipada da maré que me engoliria no Gólgota. Eu inclinava meu espírito sobre a lembrança de uma bem-aventurança que havia permanecido viva no coração, assim como alguém se inclina sobre um penhasco na montanha, para voltar a ouvir o eco de um canto de amor e para ver à distância a casa da sua alegria. Isso tem sido a minha força na vida, e o foi, sobretudo, na hora da minha morte mística aos pés da cruz. Para eu não chegar a dizer a Deus, que então nos punia, eu e meu doce filho, pelos pecados de todo o mundo, que o castigo era atroz demais e que sua mão de justiceiro era severa demais, eu, através do véu do mais amargo pranto que uma mulher tenha derramado, tive que fixar aquela recordação luminosa, beatífica, santa, que se erguia naquela hora como visão de consolação, desde o interior do coração, para me dizer o quanto Deus me tivesse amado. Se erguia para vir ao meu encontro, sem esperar, porque era alegria santa, que eu o procurasse, porque tudo quanto é santo está impregnado de amor, e o amor dá a sua vida mesmo às coisas que parecem não ter vida. Maria, é necessário fazer assim quando Deus nos golpeia. Recordar quando Deus nos deu a alegria, para poder dizer também no meio do desgosto: obrigada, meu Deus, tu és bom comigo. Não rejeitar o consolo da recordação de um passado dom de Deus, que surge para nos confortar na hora em que a dor nos dobra, como caules fustigados por uma tempestade contra o desespero, para não desesperar da bondade de Deus. Procurar que nossas alegrias sejam alegrias de Deus, ou seja, não nos dar alegrias humanas, queridas por nós e facilmente contrárias, como tudo quanto é fruto de nosso agir separado de Deus, a sua divina lei e vontade, mas esperar a alegria somente de Deus. Conservar a recordação delas, mesmo na alegria passada, porque a recordação que impele ao bem e a bendizer a Deus não é recordação condenável, mas sim aconselhada e bendita. Infundir com a luz daquela hora as trevas da hora presente, para as fazer sempre tão luminosas que sejam suficientes para ver o santo rosto de Deus, mesmo nas noites mais escuras. Temperar o amargo do cálice com a doçura de um gozo, para poder suportar o sabor e chegar a bebê-lo até a última gota. Sentir o que se guardou como a mais preciosa lembrança, a sensação da carícia de Deus, enquanto os espinhos nos apertam a fronte. Eis as 7 bem-aventuranças contrapostas às 7 espadas. Eu t'as dou como minha lição de Natal. Coloque-a nesta data, e contigo as dou a todos os meus prediletos. Recebe minha carícia para a bênção de todos. Diz o Eterno Espírito: eu sou o amor, e não tenho ou não uso uma voz própria, porque minha voz está em toda a criação e além dela. Como o éter, eu inundo tudo o que existe, assim como acendo o fogo, circulo como o sangue. Eu estou em cada palavra de Cristo e floresço sobre os lábios da Virgem. Eu purifico e faço luminosa a boca dos profetas e dos santos.
Eu sou aquele que inspirou as coisas antes que existissem, porque é meu poder o que, como batimento cardíaco, deu movimento ao pensamento criativo do Eterno. Por Cristo, todas as coisas foram feitas, mas todas as coisas foram feitas por mim, amor, porque sou eu quem, com minha secreta força, move o Criador a operar o prodígio. Eu existia quando nada existia, e existirei quando restar unicamente o céu. Eu sou o inspirador da criação do homem, ao qual o mundo foi dado para sua delícia. O mundo em que, dos oceanos às estrelas, dos cumes alpinos às estrelas, está o meu selo. Serei eu quem porá sobre os lábios do último homem a suprema invocação. Vem, Senhor Jesus. Eu sou aquele que, para aplacar o Pai, infundi a ideia da encarnação e desci fogo criador para me fazer germe nas entranhas imaculadas de Maria, e voltei a subir feito carne sobre a cruz e da cruz ao céu, para estreitar em anel de amor a nova aliança entre Deus e o homem. Como em um abraço de amor, eu havia estreitado o Pai e o Filho, gerando a Trindade. Eu sou aquele que fala sem palavras, em qualquer lugar, e em toda doutrina que tem origem em Deus. Aquele que, sem tocar, abre olhos e ouvidos para ouvir o sobrenatural. Aquele que, sem comando, vos leva da morte e da vida para a vida na vida, que não conhece limites. O Pai está sobre vós, o Filho em vós. Mas eu, Espírito, estou no vosso espírito e vos santifico com a minha presença. Buscai-me em qualquer lugar em que haja amor, fé e sabedoria. Dai-me o vosso amor. A fusão do amor com o amor cria o Cristo em vós e vos leva ao seio do Pai. Falei hoje que é o advento do amor sobre a terra, a minha mais alta manifestação, aquela da qual provém redenção e a infusão pentecostal para a terra. O meu fogo habita em vós e vos acende, os recriando com Deus, em Deus e por Deus, Senhor eterno, ao qual vai dado todo louvor no céu e na terra. Maria Valtorta escreve ao diretor espiritual: na ação de graças da comunhão, enquanto eu rezava em voz alta por todos nós, e ao redor do meu leito estavam Ana e Paula. Marta tinha ido um momento para a cozinha. Um êxtase me arrebatou. Vi Maria tomar o menino de seu ventre, apertá-lo ao seu coração, beijá-lo e niná-lo. Nisso havia um pequeno mal. O ruim foi que vi Paula levantar os olhos de seu missal, porque embora eu estivesse lendo e, portanto, tivesse os olhos baixos, eu ainda via juntos o livro, a Virgem e as pessoas presentes, e ela me olhava fixamente. E vi Marta correr para vir perto de mim e me olhar ela também. Tentando me dominar, fui ao fundo da oração de Pio XII, ao Coração Imaculado de Maria e às outras orações. Mas tive a sensação de estar próxima de naufragar, totalmente, na beata doçura do êxtase, e orava a Deus e a Maria que me ajudassem a seguir em frente e me ocultassem dos outros aquele meu estado. Depois veio gente, tomaram café da manhã, leite, café, etc. Finalmente, depois de mais de uma hora, perguntei a Paula: por que me olhavas? E ela: porque eu te vi mudar a voz e o rosto. Com a voz tu rias e choravas ao mesmo tempo, e o rosto te foi transformado. E Marta: eu ouvi da cozinha mudar de tal forma o tom de voz que corri acreditando que te sentisses mal e te vi toda diferente. Diferente como? Como se estivesses fora de ti. Não neguei, porque ainda as lágrimas do gozoso choro, como diz Maria, subiam-me do coração e sentia a luz interna brilhar em meu rosto. Ó Padre,
Depois permaneci acesa e transfigurada, embelezada durante todo o dia. Parecia-me, na continuação da visão que me extasiava, ver Maria levantar-se do lugar de onde a vi sempre, durante estes dias, no lado direito do fundo da minha cama, e vir perto da minha cabeceira, tendo nos braços o menino. Via claramente o movimento de apoiar a mão esquerda no chão para levantar o corpo, e depois o passo levemente ondulante, como é habitual em quem calça sandálias. Quando ela esteve perto de mim, vi o divino menino dormir plácido e belo, apoiado no braço direito e no peito de Maria. Caíam as minhas lágrimas. Depois Maria passou o braço esquerdo ao redor dos meus ombros, me atraindo a si, de modo que eu estava sob seu véu, e sentia o ombro sutil e o peito gentil contra minha cabeça e meu coração, e sabia que do outro lado estava meu Jesus apoiado igualmente na mamãe. Eu já estive muitas vezes assim, mas ainda a vejo aqui na minha cabeceira com a criança nos braços. Como é bela, gentil, pura, querida, e como é plácido o repouso do menino, uma respiração de passarinho. Como é belo estar assim. O que é o sofrimento se nos dá essas alegrias? E quis dizer-lhe a alegria que por dentro e por fora me enche e me embeleza, porque é bela demais para tê-la só para mim. Eu sou feliz. A única coisa pela qual estou tentada a ficar um pouco zangada com a mama e com Jesus é ter permitido que os outros vissem minha transfiguração. Mas, paciência.